Olá, queridos, queridas, boa tarde, graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo. Bem-vindos a mais uma resenha ao meio-dia. Atrasamos um pouquinho, questão de produção aqui, preparando chamadas, preparando tanta coisa, falando que o programa está ficando pequeno. Até a minha chegada tem que ser mais cedo. Está ganhando um volume de informação, de muita coisa muito importante para nós e acaba que o tempo fica curtinho, né, gente? Imagem e áudio estão bons para vocês aí? Vamos lá? Imagem e áudio estão bons para vocês? Vamos lá? Imagem e áudio estão bons para vocês? Tudo bem aí? Beleza? Som, imagem, som, imagem, som, imagem. Muito bem. Então vamos lá. Isso aí. Glória a Deus. Sim. Isso. O mais importante é você nos ouvir, primeiramente, ouvir a mensagem e depois enxergar por uma questão de empatia, né? Uma questão de localização, a gente se vê aqui. Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela atenção, obrigado pela confiança que vocês sempre passam para a gente, obrigado pelo carinho de vocês ao enviar os áudios, né, para nós ouvirmos, e me envie, porque eu preciso desses... Opa! A gente gosta dos seus áudios, a gente se sente feliz ouvindo você. É muito importante ouvir sua voz, é muito importante saber que você está conosco aqui, sempre pelo 997624138, a gente ouve você, a gente ouve a sua voz, a gente ouve o seu recado, é importante para o canal, é importante para esse momento que a gente está vivendo de TV, e a gente está aqui com áudio, cadê os áudios? Temos aqui 3 áudios por enquanto, estamos com áudios aqui, e nós vamos ouvir cada um de vocês, amém? É importante ouvir a voz de vocês, é importante saber que vocês estão aqui. Eu vou fazer da velha vez, como fiz da primeira vez, porque a gente está com problema de equipamento aqui, e eu estou receoso de fazer a troca para acontecer igual ontem, né? Quando a gente fez a troca aqui, infelizmente perdemos acabamos perdendo aqui a nossa conexão. Vamos ver quem está aqui com a gente para ganhar tempo. Graça e paz, sou Rosana do Rio de Janeiro, meu esposo, o nome dele é Bill, ele não é crente, detesta crente, mas ama o Senhor e vê as suas resenhas e ama os seus estudos. Espero um dia poder ir na sua igreja, que o Senhor continue sendo essa bênção. Amém. Que o Senhor é para todos nós. Bill, um abraço. Não odeio os crentes não, Bill. Ó, a gente é falho, rapaz. Infelizmente, eu entendo você, tá bom? Eu entendo você. Quando a gente não está no contexto e vê certas coisas, realmente a gente fica chateado, revoltado, tem muita ignorância e tal, mas não odeio os crentes não. Ao final de tudo, cada cristão, cada evangélico, cada irmão que busca a presença de Deus, na verdade, é a forma de não saber fazer, né? Às vezes falam coisas, agem de um jeito que realmente não refletem Cristo, mas não leve em consideração não, dá por amor, já que você gosta do meu trabalho, gosta de mim, tá bom? Olha para mim, tá bom? Quando você vê um irmão assim, falando besteira, fazendo coisa assim, lembra? Não, o pastor Zé Maurício não é assim, tá bom? Não é que eu seja melhor que ninguém, por favor, mas olha para mim, tá? Eu estou imitando a Cristo, então sede depois meus imitadores como eu imito a Cristo, tá bom? Deus abençoe, Bill, um abraço, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, tá? Muito obrigado mesmo. Quem mais? Boa tarde, pastor José Maurício. Eu sou Melissa e moro em Mendoza, na Argentina. Minha mãe Andréia se acompanha todos os dias. Eu gosto muito das suas músicas. Deus te abençoe um montão. Um abraço, pastor. Que linda! Está em Mendoza, em Argentina, com mamãe Andréia. Deus abençoe você. Está que linda, gente. Olha que coisa gostosa de se ouvir, né? Alegra o dia. Ó, já alegrou meu dia saber que temos um querido que gosta da gente, é antagônico, né? Não gosta de crente, mas gosta do pastor. Eu fico feliz por isso, não por não gostar do crente. E agora, essa coisa linda, essa Melissa falando de Mendoza, na Argentina. Deus te abençoe, querida. Quem mais? A paz do Senhor, pastor Zé Maurício, tudo A bem? paz. Meu nome é Denise, sou de Presidente Prudente, Oeste Paulista. Bem conheço. Deus abençoe o Senhor, sua vida, família e ministério. Amém. Todo o povo da Palavra Viva. Sou grata a Deus por estas resenhas. Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigado a você. Um abraço ao pessoal de Presidente Prudente, vê quente, igual o Rio de Janeiro, aquele aeroporto pequenininho, mas é uma bênção, já fui aí, muito boa cidade. Deus abençoe a todos vocês, todos os nossos irmãos em Presidente Prudente.
aí em São Paulo, é oeste de São Paulo, né? Paraná, quase perto do Paraná. Graça e paz e prosperidade, pastor Zé Maurício, Graça e tudo paz, bem? tudo bem. Eu sou Lucas, moro aqui em Campinas e eu Ô, tenho 11 Lucas, anos. Eu gostei muito da sua resenha, com aquele corte lá que é o Socorro, um grito silencioso. olha, rapaz, o menino assiste, é fera. Um abraço ao povo de Campinas, é o... Graça e paz e prosperidade, pastor Zé Maurício, tudo bem? Eu sou Lucas, moro Ah, aqui em Campinas como é que eu e vou tenho esquecer o 11 nome do anos. Lucas, gente? Eu gostei muito. Lucas, um abraço, 11 anos de Campinas, um abraço ao povo de Campinas, tá vendo? Tá ligado no corte das resenhas. E tudo bem que às vezes meus estagiários tentam me ridicularizar, eu já falei para eles, se vocês botarem a voz mais aguda, igual do Tico e Teco, da próxima eu vou despedir os dois. Mas olha que bênção, Lucas, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho. Mais um, vamos ver quem mais, ou mais uma, vamos ver quem está aqui no áudio. Graça e paz, pastor Zé Maurício. Paz, amado. É nóis por cá, Edivan Moura, caminhoneiro. Ô, Coronel querido. Fabriciano, Minas Gerais. Ô, Estamos aqui diretamente de Petrolina, um calor terrível. Eita. Aqui debaixo da carreta, na rede aqui, acompanhando a sua resenha. Abraço para o senhor, toda a equipe e para todos os irmãos aí. Meu querido, um abraço ao povo de Petrolina, um abraço a todos os caminhoneiros. Oremos pelos nossos caminhoneiros, oremos pelos nossos irmãos que trabalham na estrada, uma vida perigosa, desgastante. Oremos para que Deus possa abençoar o Brasil. A gente está nessa campanha de oração. Não esqueça, não, é que o foco na resenha, por enquanto, está sendo outro, mas a gente tem que orar muito para que Deus entre com providência na vida da nossa nação, tá bom, gente? Deus abençoe. Vamos ver quem está aqui. Jurema, Deus abençoe, minha ovelha linda. Deus abençoe. Braço ao Tony. Paula Marches. Patrícia Pou, Mari Carvalho, Natália, Deus abençoe. Ana, desses estagiários, nossa, deixar ele estar com fogo nisso aqui. Ana Cristina, Luzia Pires, Paula Marches, Giovana, Vande Nunes, Marines, Fernanda Lima. Senão eu acabo virando igual aquele doido lá do... É um maluco que pinta cabelo de vermelho e tudo, só o sangue de Jesus. Pastor Tiago, Deus abençoe. O ex-neném, Deus abençoe. Vocês estão achando legal, não acho legal não. Maria Marilene, Pati Carvalho, Luana Costa, melhorando. Ontem a lombar foi para o espaço, hoje temos aulas 5h30, 5 horas, eu tenho uma aula com o pessoal da Mentoria 3. Paz, Lígia, bênção sobre você, sobre Manaus, sobre todo o norte. Neuza Zaías, Deus abençoe. Carlos Peçanha, Mari Carvalho, Karina, Silvio Roberto, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Emanuela, Paula Marques, Patrícia Barros, Juliana Santana, Liliane, Daliane, Deus abençoe. Marta Mendes, Sabrina Tomé, Luciene, Leonaida, Nuzi, Janete, Edivan, Luana, Adriana, Marli Silva, Leandro Zaparoli, Érica, Cristina, Deus abençoe. Estela, Deus abençoe como sempre, sempre aqui nos abençoando. Daniele Gomes, Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Olha. Queridos, eu preciso comprar 100 livros desses para poder repassar para vocês, tá? Vou deixar um link, a gente vai deixar o link. Esse livro, deixa eu explicar para vocês. O Thomas Kempis, é o texto integral, é da Séculos, né, da nova Século Editora. Antigamente era Século Editora, agora é o Grupo Século, né, o Novo Século. E a letra, vou ser sincero para você, a letra muito grande, ó. Você vê que o caractere está bem legível, porque às vezes tem essas pegadinhas na gráfica, né? O cara faz um livro baratinho, depois você fica chorando para ler, porque você não aguenta ler. E é interessante que esse diálogo, esse livro é muito antigo, né? Ele foi escrito há mais de 600 anos por um monge chamado Tomás de Kempis. A Imitação de Cristo tem várias versões, assim como a Arte da Guerra, O Príncipe de Maquiavel, várias versões há no mercado para Tomás de Kempis, Imitação de Cristo. Mas eu não quero falar da questão da capa em si, do livro. Está muito bem trabalhado. Olha, eu trabalho com livro, irmãos, está muito bem costurado, tá maravilhoso. O livro está gostoso de pegar, 190 e poucas páginas. Esse livro ele fala de uma forma muito tremenda, é uma contemplação. Tem um pouquinho de puritanismo, de pietismo? Tem, porque você tem que pensar que o livro foi escrito há 600 anos atrás, né, gente? 600 anos atrás. Mas, gente, se você entender, pessoal da mentoria, hein? Vocês são obrigados a comprar isso aqui. Pessoal da mentoria, principalmente mentoria 1, mentoria 2, mentoria 3, oficina da mentoria, vocês são obrigados a ter
AT, Tomás de Kempis, sobre a imitação, né, de Cristo. Uma vida de virtudes e renúncia. Tem pietismo? Você vai falar assim, poxa, mas hoje não cabe isso. Eu quero que você entenda que ele está tratando de um tempo, né? Está falando que antes da descoberta aí do Brasil, inclusive. Então vamos entender que ele está numa Idade Média, ele está no final da Idade Média. Só que entenda como é poderosa as mensagens que tem aqui. É muito profundo, é bem filosófico, mas olha, se você absorver, digo para você, metade do que está escrito aqui, você já consegue ter uma capacidade muito grande de rever sua vida. Não ultrapassa a Bíblia, não é mais importante que a Bíblia, com certeza não, mas são considerações profundas. Repito, há alguma carguinha aqui de pietismo? Tem. De puritanismo? Tem, mas faz parte. É bom que você saiba, é bom que você tenha encontro com o puritanismo, com pietismo de forma saudável, até para que você reveja seus conceitos. Estamos no século XXI, então estamos na era da relatividade. Tudo é relativo, tudo é relativo, tudo é relativo. Sabe, mas é muito interessante você ver aqui da liberdade do espírito em excelência, na qual chega antes pela singela oração, pela erudição. Olha que interessante no ponto 26. A liberdade do espírito em excelência chega antes pela singela oração, pelo que é erudição. Pai querido e amado, estamos aqui nessa noite, está falando justamente, olha, ele fala várias orações, ele conversa, ele relata situações. Gente, não vou falar muito não, mas é um livro, olha, o Tomás de Kempis chegou a ser um dos livros, a Imitação de Cristo chegou a ser um dos livros mais traduzidos no mundo depois da Bíblia. Depois da Bíblia, esse livro foi um dos livros que mais foi traduzido. Estou recomendando a vocês. Eu tenho uma proposta de comprar 100 deles por um valor bem pequeno, vai sair a R$ 21,90, e aí no Mercado Livre a gente põe lá no link da editora. Você veja, para a gente até melhor que você veja seu correio pela Mercado Livre. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar para o 99210-6828, falar com a Josiane. Josiane, eu quero o livro A Imitação de Cristo, não precisa pagar nada agora, a gente vai disponibilizar o link para você e você vai fazer o pedido lá para a gente, tá bom? Então, conforme prometi, trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Agora, eu quero que vocês rapidamente, cadê? Oh, Jesus, onde é que eu coloquei? Você já se inscreveu na escola de guerra? Quem está fazendo a escola de guerra aí? Está sendo bênção para você? Quem fez a armadura de Deus? Quem fez a armadura de Deus? Quem fez... Oh, meu Deus. Nossos cursos de batalha espiritual sabem que aqui a coisa é séria, gente. Deixa eu passar rapidinho para vocês aqui essa chamadinha que ficou bacana. E aí, ficou bom? Ficou, né? Essa nem os estagiários fazem. Isso aí que é com o papai aqui. É mais quase 30 anos de vídeo, pelo amor de Deus. Os estagiários estão ensinando a eles, estão pegando. Mas, gente, o que está por vir por aí, eu quero que você entenda isso. Essa última imagem, eu troquei um pouquinho aqui. É emblemático esse finalzinho aqui que eu passei para vocês, mostrando um pouco o show. Se você notar aqui, ó, depois você veja com calma. É emblemático isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Essa parte aqui, final. Vírus, vulcões, a vida anárquica que nós estamos vivendo, guerra, sexualidade. Nós estamos em iminência de uma guerra nuclear, se você não sabe, preste atenção. E todos esses eventos que estão ocorrendo ao redor do mundo. É importante que a gente fique ligado, muito ligado nisso. É importante que a gente tenha toda a atenção exata e devida para os eventos que estão
ocorrendo ao nosso redor, senão a gente acaba achando que é normal, está tudo normal, Deus está no controle. Eu sempre digo, Deus está no controle, sempre estará, Deus é soberano. Porém, tome cuidado para que esse pensamento de que Deus está no controle faça você relaxar, e você tem que guardar o contato com o seu Salvador, senão você será uma das 5 virgens que não tem azeite, e vai ser muito ruim para você. Ao final de tudo, como diz o apóstolo Paulo, salvar a muitos e você mesmo ficar. Isso não será legal. Então prepara a tua vida com o teu Salvador. Guarda o contato. Amém. Essa primeira fase da escola de guerra, vamos falando de ambientes espirituais. Gente, deixa o like, ajuda a gente. Vamos lá, gente, princípios da batalha espiritual. Tenho uma notícia boa para vocês. Estamos colocando as nossas apostilas de batalha espiritual em dia. Alunos que eu devia apostila de batalha espiritual, vai chegar às suas apostilas. Só a aula 1 deu 13 páginas. Jesus, eu estou desesperado. Está aqui ajudando a Josiane e a Elisângela, que trabalham aqui conosco. E ela falou, pastor, primeira fase deu 13 páginas sem a minha revisão. Quando eu for revisar, isso vai pular, o negócio vai pipocar, só Jesus sabe. Então vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. A boa novidade é que nós estamos desde segunda-feira estudando princípios da batalha espiritual, não é isso? Aí veio obediência e disciplina, paciência e prudência. Perdão. Bondade, fidelidade, sensibilidade, ousadia, e hoje misericórdia e justiça. Sabe o que deu aqui? 10 capítulos. Olha eu aí fazendo um livro sobre princípios da batalha espiritual. Você aprova? Não para hoje. Isso aí talvez final de dezembro, tá? Vou começar a mexer com isso aqui. Peguei pedidos para fazer toda a conclusão das resenhas, e a partir daqui nós vamos escrever, tá bom? Vamos escrever sobre princípios da batalha espiritual, 10 princípios, que fechará com misericórdia e justiça, tá? Então, tá na bênção. Vamos lá, gente, princípios da batalha espiritual, tá abençoando você? Princípios da batalha espiritual, misericórdia e justiça. 1 João capítulo 1, verso 9, o apóstolo diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que maravilha, que texto bonito. Se dissermos que não temos pecado, verso 8, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. No verso 10 assim, se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então o que nós vemos aqui? Misericórdia. Quando você chega no Salmo de número 23, não é isso? Salmo de 23, o Davi termina assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre, dependendo da versão. Sabe, Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. O que é misericórdia? O que nós podemos entender como misericórdia, gente? Qual o entendimento que nós temos de misericórdia? Eu brinco aqui, falo miseriqueima, porque ao mesmo tempo Jesus tem que ter misericórdia de queimar algumas coisas em nós, né? Mas vamos lá. A misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação... É uma empatia. Quando você consegue entender bem o sofrimento das pessoas. Entenda, misericórdia não é pena. Misericórdia não é compaixão. Se lembra que nós falamos da compaixão aqui? Acho que foi ontem, anteontem, né? Falamos de misericórdia não é pena, estou com pena, não. A palavra pena vem de apenado, vem do sistema penal, vem do sistema da penalização, penal, penalizado, pênalti, apenado, então isso tem a ver com penalização. Então, eu tenho pena. O que é pena? Eu sofro por ele, eu me puno. Não é ter pena. Eu também não é compaixão, tá? Não é compaixão. Poxa, mas a compaixão, eu já expliquei sobre a compaixão. Compaixão é sazonal. Estamos falando de misericórdia. O que é misericórdia, gente? A misericórdia é a capacidade de sofrer. Misericórdia é uma capacidade de sofrimento, é a capacidade de sofrer a dor de outros.
é a capacidade de sofrer o sentimento alheio, é a capacidade de compreender profundamente, sabe? É a capacidade de entender o que o outro está passando e sofrer na mesma intensidade do outro. A gente fala assim, na pessoa vai no cemitério e a pessoa está sofrendo porque perdeu o pai, a mãe, o marido, a esposa, um filho, e aí um ente querido, alguém que ela amava, e você diz, olha, eu sinto muito. Mas será que sente muito? Na verdade, você se compadece, na verdade, você tem pena. Voltamos àquela coisa, ai, que dó. É o ai que dó, né? A pessoa tem um ai que dó. Só que, na verdade, nós precisamos ter misericórdia. Porque a misericórdia a misericórdia traz compreensão. Qual a diferença da misericórdia para outros sentimentos de compaixão, pena, dó? É que a misericórdia, ela traz compreensão da dor alheia. A misericórdia traz a nós uma capacidade de entendimento pelo que a pessoa está passando. E o que isso tem a ver com o cristianismo? Tudo. Jesus tinha misericórdia das pessoas. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus tinha compaixão, mas muito mais misericórdia. O que queres que eu te faça, rapaz? Quero voltar a ver. Seja feita. Sua vontade, vai lá, volta a ver. Rápido, né? Fácil, né? Veja, volte a ver. Facinho. Gente, deixa o like, ajuda o canal. E sempre, olha, eu tô amando vocês estarem comentando. O comentário ajuda muito o canal. Like e comentário ajuda o canal, ajuda o tema, ajuda a ser desenvolvido, ajuda a jogar para frente. Então, eu preciso muito do like e dos comentários de vocês. Entendeu? Então, por que nós temos que ter misericórdia? Porque a misericórdia traz compreensão da dor alheia, gente. E está faltando muita misericórdia em nós. Satanás conseguiu, a partir da igreja, tirar de nós o sentimento de misericórdia. Não estou exagerando não, gente. A gente ultimamente tem tido pouca misericórdia. A gente tem tido pouca paciência, sabe? A misericórdia, ela sugere sobre nós também a paciência. E se você pensar, a paciência é um fruto do Espírito. A paciência é algo que tem que ser gerado. Falamos sobre isso aqui. Deixa eu ver, cadê? Paciência foi o segundo tópico, paciência e prudência. A paciência, ela está dentro do conceito, está dentro do escopo da misericórdia. Só que nós, ultimamente, não temos tido muita misericórdia com as pessoas. Aquela história, a nossa empatia é uma falsa empatia, porque a palavra empatos vem de dor. E nós, infelizmente, achamos que estamos tendo empatia pelas pessoas e não estamos. A gente acha que está, sabe, verdadeiramente buscando um melhor para os outros, mas não estamos. Na verdade, a gente, às vezes, é tão egocêntrico, a gente é tão egoísta, que a gente impõe sobre as pessoas os nossos desejos. Olha, eu tenho misericórdia do meu jeito, da minha forma. Mas a empatia, o problema do empatos, da empatia, é que a empatia é como a compaixão. Ela tem um tempo para ocorrer. E a empatia, ela é passional, ela é muito de sentimento do momento. A misericórdia, o que a gente está passando aqui, todos esses sentimentos que não são sentimentos, na verdade, para nós, na batalha espiritual, são, na verdade, a formação de caráter de um guerreiro. Obediência e disciplina não pode ser um sentimento, tem que ser algo que está forjado em você. Paciência e prudência não pode ser um sentimento, tem que ser algo forjado em você. Sensibilidade e ousadia não pode ser só um sentimento, tem que ser algo forjado em você. Bondade e fidelidade, idem. E por fim, misericórdia e justiça. Esses 10 itens são 10 itens de formação de caráter. São 10 itens de formação de caráter de um cristão, de uma pessoa que verdadeiramente
quer vencer batalhas, são princípios de batalha espiritual, são princípios que nós, enquanto cristãos, enquanto crentes, enquanto igreja, enquanto ser humano, né, a coisa também não pode pertencer à sua igreja, mas chama a atenção dos evangélicos, dos cristãos, porque dizem que professam Jesus, que seguem Jesus, e Jesus tinha tudo isso, ele tinha misericórdia, ele tinha justiça, ele praticava justiça, Jesus era bondoso, Jesus era misericordioso, Jesus tinha fidelidade, Jesus era ousado, Jesus era sensível, Jesus tinha paciência, Jesus era prudente, Jesus tinha obediência, Jesus era disciplinado. Você entende que essas coisas forjam e formam em nós uma pessoa melhor do que somos? Isso faz de nós pessoas muito melhores. Isso faz de nós pessoas que verdadeiramente farão a diferença na vida das pessoas. E quando a gente fala de misericórdia, a misericórdia ela traz paciência. E às vezes temos a empatia no dia, temos a compaixão no dia. Vocês estão entendendo, gente? E quando precisamos ter misericórdia, a gente não acha em nós misericórdia. Quantas vezes você já se achou numa situação que você disse assim, gente, eu deveria ter misericórdia e não estou tendo. Por quê? Acusa aí. Enquanto eu dou uma mexida aqui numa câmera aqui que está com a imagem não está tão boa, acusa para mim qual foi o dia, o momento que você falou assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, hein? Eu deveria ter misericórdia e não estou tendo. O que está havendo comigo? Você mesmo se espantou com o nível de frieza que você está passando. Fala para mim. Agora melhorou. Obrigado. Fala para mim, o quantas vezes você falou assim, Jesus, estou espantado como eu estou fria ou frio. Eu deveria ter misericórdia da pessoa e não estou tendo. Eu deveria estar compadecido da pessoa e não estou tendo. Quantas vezes você já passou por isso? Eu já. Confesso a vocês, meus irmãos, olha só. Eu tenho muitas qualidades, mas... quer dizer, eu tenho muitos defeitos, perdão, mas as minhas qualidades eu as reconheço. Uma das coisas que eu faço, eu não escondo nada de ninguém aqui. Eu não sou super-homem, não sou melhor do que ninguém. Estou procurando, buscando, como diz Paulo, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. E às vezes eu olho para gente, eu deveria ter tido misericórdia disso. Por que eu não estou tendo, Deus? Meu Deus. Aí volta a questão da ambiência na escola de guerra. Eu reconheço que a ambiência que eu estou vivendo está fragilizando justamente pilares da minha cristandade, pilares do jeito que eu deveria ser uma pessoa com misericórdia, não estou tendo. Pelo contrário, larga o aço, Jesus. Falei isso ontem, né? Mata! Não, meu irmão, já deu chance, mata, Deus, agora... Não, gente, a misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ô, Carmelita, quando você vive com pessoas tóxicas, você tem que ser antitóxica. Você tem que criar um antídoto. Não adianta você viver com uma pessoa 15, 20, 30 anos sabendo que ela é tóxica e deixá-la te intoxicar. Ok? A gente tem que criar antídotos. Vamos compreender, gente, é importante a misericórdia. Misericórdia não é ser tonta, aqui na nossa cabeça, o ego, voltamos para o ego, voltamos sempre para o bendito ego. Misericórdia para nós parece que é um símbolo de fraqueza, né? É um símbolo de fragilidade emocional, quando na verdade só os fortes são misericordiosos. Os fracos são vingativos. Os fortes têm misericórdia. Os fracos sempre querem vingança. Por que eu estou tratando misericórdia e justiça? Porque no meio da misericórdia e da justiça existe uma palavra chamada vingança. Não é isso? No meio entre misericórdia e justiça, existe uma palavrinha chamada vingança. Então a gente acha assim, ó, quem tem misericórdia é frouxo, quem tem misericórdia é fraco, quem tem misericórdia tem mais que sofrer mesmo. Ah, tem misericórdia não, irmão. Ei, já errou muito comigo, já fiz, já aconteceu. Eu não estou dizendo que você tem que viver com a pessoa, botá-la na sua casa, que você tem que tomar atitude, cada um conhece seus limites, suas situações, cada um sabe onde aperta o seu calo no sapato, cada um sabe, eu não estou aqui dizendo que você tem que... Não, misericórdia não significa que você tem que tratar a pessoa pão de ló. Misericórdia significa que você tem que ter empatia, entender o sofrimento, entender a posição, entender como aquela pessoa pensa, entender por que ela faz aquilo, por que ela erra tanto. E misericórdia não é ter pena, porque o ter pena é passional. Ó, ter pena, compaixão, dó, tudo isso é passional. Não. Ai, pastor, fiquei com dó.
Ré e o Mi, e o Sol, Lá e o Si. Não, só com Dó. Cara, não é... Ai, eu tive uma compaixão naquele momento. Vai ter amanhã de novo? Eu tenho que ter amanhã de novo. Só foi naquele dia. Elegeu a terça-feira para ter compaixão. Não adianta você eleger a terça-feira, quinta-feira, domingo, naquele culto de missões. Meu Deus, os missionários estão sofrendo. Jesus, os missionários. No domingo, a compaixão está em alta. Né? A compaixão está em alta lá no domingo. Aí chega segunda-feira e esquece os missionários. Por quê? A compaixão é passional, a compaixão foi para aquele momento de culto, porque passou o vídeo, a música de fundo foi bonita, né? O contexto, o vídeo foi bem editado, musiquinha de fundo, tal, então... Você só teve uma compaixão passional, desculpe, é redundante, né? Compaixão passional. Naquele momento, você... infelizmente, sentiu dolorido, ficou com pena, mas misericórdia. Misericórdia não houve. Misericórdia não houve. Eu vou pegar vocês, viu, seus estagiários? Vocês ficam... bom? Espera o programa acabar, que eu vou pegar vocês. Mete o pé. Leva lá, eu quero café. Ó, se vocês botarem de novo minha voz igual do Tic-Tac, eu vou despedir os dois, tá? Despedir vocês, vou despedir o Lucas. Põe minha voz no Tic-Tac de novo. Ao vivo aqui, tô já ameaçando vocês de justa causa. Não tenho misericórdia. Brincadeira, gente. Vou despedir os meninos nada, pelo amor de Deus. Forjando o caráter deles. Senão eles tacam fogo nisso aqui, mano. Daqui a pouco isso aqui acabou. Então vamos lá, gente. Dá para alegrar um pouquinho nossos dias. Ele chega essa hora. Ele chega quando eu já estou trabalhando. Então, gente, vamos entender. Você chorar naquele domingo porque viu o missionário sofrendo e que não sei o quê, e parará, e piriri, sabe? Você precisa ter misericórdia. A partir daquele momento, isso tem que ocupar espaço no seu coração. A partir daquele momento, você tem que ocupar espaço na sua vida. E você tem que transformar aquele momento em que você se simpatizou, empatizou com aquela situação, não deixar que fique uma pena, que não fique uma compaixão, que seja uma dó, que na verdade que haja em você uma capacidade de amar. A misericórdia, ela precisa, a misericórdia está revestida de paciência e de amor. Então, naquele momento, você tem que amar aquelas vidas. Naquele momento, a misericórdia, ela vem porque você entende os princípios. Obrigado, filho. Deus abençoe você. Vou repensar se eu mando vocês embora agora, depois desse café. A misericórdia, o estagiário agora veio aqui. A misericórdia, até porque esse estagiário bebe café demais, não sei quem ele puxou esse menino, oh, Jesus, tem misericórdia. Máquina de café cheia de cápsula aqui. A paciência, o amor, a gente precisa acumular um pouco mais. A gente está muito impaciente, gente. Eu sei que é um tema que foi colocado aqui na quarta-feira, né? A gente falou da paciência e prudência. Na quarta, não, na terça. Mas sabe... Nós precisamos, gente, nós precisamos muito desse quesito paciência, desse quesito ser mais... A gente está muito paciente. Gente, vamos lá, a gente está na resenha. Estamos impacientes ou não? Ou você acha que não, pastor, estou no meu limite de paciência total, legal, estou paciente com o meu vizinho, estou paciente com o trânsito, estou paciente na fila do Guanabara, aniversário Guanabara aqui no Rio, gente, que inferno. Os cariocas aqui. Aniversário Guanabara! Meu Deus, é uma tribulação de alma. É uma prova. Pior que eu tenho um casal na minha igreja de diácono. Celso, abração, queridão. Andressa, beijão. Vocês já foram lá ontem? Foi dia ontem, né? O aniversário Guanabara. Meu Deus! Aniversário Guanabara, eu não tenho misericórdia. Ali eu não posso, ali eu não tenho paciência. Gente, pense alguém derrubando as portas por causa de um óleo. Pensa alguém quase atropelando as idosas por causa de um pote de margarina. Pense em alguém. Meu irmão, parece um bando de Tasmania entrando no mercado.
É uma coisa, pior que tem crente, os crentes, ô Jesus, ô glória, olha o arroz aqui, irmão, aleluia, vai dando glória a Deus do lado com línguas, e a fila, que é uma fila caracol no caixa, coitado do caixa. Não, nem Caxias, nem Irajá, não vou em nenhum Guanabara. Não, tem misericórdia. Celso e Andressa, vocês são valentes, vocês são heróis, admiro vocês. Deus os abençoe nessa empreitada do Guanabara. Tranquilo em Caxias? Então como diz, é uma exceção, viu, Sara? Graças a Deus, então. Voltando aqui às nossas considerações, excetuando as brincadeiras. Gente, a gente tá sem paciência. Da Barra deve estar legal, Marcão. Eu ainda falei isso com a Ana ontem. Falei, lá na Barra deve estar mais ou menos. Sabe, o nosso nível de paciência está muito complicado, gente. Isso é na própria igreja. A gente chega na igreja, sempre... Eu quero que você entenda uma coisa. Na igreja tem vários tipos de personagens. Primeiro, na igreja tem gente imatura. Na igreja temos meninos na fé. Na igreja nós temos gente mimizenta. E na igreja nós temos joio. E na igreja a gente tem gente endemoniada. Que isso, pastor? Na igreja a gente tem gente endemoniada, na igreja a gente tem joio, na igreja a gente tem gente mimizenta, na igreja a gente temos crentes que nasceram agora, são bebezinhos na fé, e temos gente imatura. Qual a diferença do bebê do imatura? Que o bebê nasceu agora. Ele se converteu tem poucos meses, então está querendo saber tudo da igreja, está no primeiro amor, então paciência com o nosso irmão no primeiro amor, muita paciência. Agora tem um imaturo, nasceu na igreja, criado no evangelho, tem 60 anos, cabeça está mais branca que a minha, mas dá trabalho. Muito trabalho, perturba. É porque essa igreja tem que mudar. Essa igreja é uma igreja que ela precisa entender o chamado de Deus. Cara, a pessoa nasceu na igreja, é rato de igreja, mas não entendeu o chamado, mas ela quer que a igreja entenda o chamado que ela não entendeu para sua própria vida. Essa pessoa é imatura. Está sempre reclamando das mesmas coisas, está sempre exigindo as mesmas coisas. Para onde vai meu dízimo? Eu quero saber onde vai meu dízimo. Porque tem que prestar contas, né? Uma coisa assim que é muito importante na igreja. A parte financeira. Vai lamber essa mão de rolon. Mas a pergunta é: onde está a nossa paciência com essa turma toda? Até porque se a gente pensar no escopo da igreja, não vai ficar um. Cadê os perfeitos? O Paulo fala o quê? O que nosso querido irmão Paulo, o apóstolo Paulo diz? Irmãos, vocês que pensam que são, né, são superiores, vocês que pensam que são maduros, suportai os imaturos. Vocês que se acham mais fortes, suportem os fracos. Vocês que se acham espirituais, suportem os não espirituais. Não é isso, gente? É o que Paulo diz. Nós temos que ter misericórdia. E aí misericórdia fala de paciência e misericórdia fala de mais de quê? Tolerância. Aí, meu irmão, tá um tal de Saraiva, né? Irmão Saraiva, paciência e tolerância. Cadê a tolerância que o pessoal tá zero hoje em dia? Cadê, gente? Cadê a nossa patience? Não tem, gente. Infelizmente, a gente tá sem paciência. Tem gente sem paciência com o filho, com a mãe, com o pai idoso. A gente está sem paciência. Eu peço muito a Deus, Senhor, me dá paciência. Eu peço a Deus paciência, sim, porque é necessário. A gente está sem paciência com as pessoas, sem paciência com o vizinho, sem paciência com o pedreiro, sem paciência com o motorista do Uber. Sabe, sem paciência com as pessoas. E é necessário que a gente tenha essa paciência, essa tolerância. É um exercício. Compreenda uma coisa, por que eu preciso disso? Porque é um princípio da batalha espiritual, gente. A tolerância, a paciência. Sabe, a gente prefere... Por que a gente prefere ter pena, compaixão e dó? Porque amanhã eu não preciso ter mais isso de novo. Porque eu não preciso amanhã ser revestido de... Sabe, eu não preciso ter paciência plena. A minha paciência é aquela paciência eletiva. Eu elegi ter paciência na quarta-feira. Eu elegi ter compaixão aqui na quinta. Eu quis ter dó do irmãozinho ali naquela situação. Mas agora eu não vou repetir isso aí. Eu não posso assegurar você que eu vou replicar esses sentimentos. Porque isso não é misericórdia. Porque a misericórdia possui paciência, tolerância e amor. E eu não sei se eu quero ter paciência, tolerância e amor. Vocês estão compreendendo, gente?
Vocês estão entendendo isso, gente? A necessidade da gente cultivar a misericórdia. E aí vamos para outro aspecto. Porque o outro é mais importante ainda que a misericórdia. Justiça. Olha, rapaz, eu tenho medo quando fala de justiça perto de crente. Porque o crente ama clamar justiça onde naquilo, eu ia falar naquilo, acaba saindo na onde, né? Não existe na onde, tá, irmão? Existe naquilo. O crente, ele adora pedir justiça onde ele não é justo. Evangélicos adoram bradar que Deus tem que fazer justiça, ele esquece que ele não é justo. E aí Satanás vem rindo, cara. Satanás vem brincando de amarelinha. Satanás vem jogando pedrinha nos quadrinhos e vem pulando. Adoleta. Satanás vem brincando de roda. Porque o crente fica, Deus, faz justiça, meu Pai. Ó Senhor amado. O nome tá sujo. Não paga suas contas em dia. Tá devendo irmão dentro da igreja. Pega emprestado e não devolve. Tá com a vida financeira toda enrascada, não tem um cartão de crédito porque tá tudo enrolado. Não gosta de obedecer às autoridades. Diz que tudo é bobeira. Eu não pago. Gosta de ganhar tudo. Não gosta de lutar pelo seu espaço. Quer que todo mundo... Ninguém dá oportunidade. Pô, sai da rede, filho. Sai da zona de conforto. Pede oportunidade, mas vive preguiçoso na vida. Oportunidade se conquista, não se ganha. Eu tô aqui nessa igreja há 1 ano, ninguém me deu oportunidade, nem vai te dar, e tomara que o pastor não te dê. Oportunidade não se dá, oportunidade se conquista, se gera. Ok? Oportunidade, meu filho, não fica pedindo oportunidade da igreja, não. Oportunidade a gente conquista, a gente gera. Oportunidade é dada para quem tem a competência para ocupar a lacuna. E a lacuna chama-se oportunidade. Eu quero pregar, aprenda a pregar, leia a Bíblia, estude teologia, seja homem de oração, mulher de oração. Deixe as pessoas verem a glória de Cristo em você, deixe as pessoas verem em você a eloquência de Pedro, a sabedoria e a profundidade de Paulo. Deixe as pessoas verem a sua vida amorosa como João. Deixe as pessoas entenderem em você um homem, uma mulher, um profeta semelhante de Uda, a semelhança de Daniel. Deixa Deus ver em você um restaurador como Neemias, sabe, um conciliador da lei como Esdras. Deixa Deus enxergar um Mordecai, deixa Deus enxergar, deixa o povo enxergar Deus na tua vida. Aí a oportunidade vai gerar, porque você está correndo atrás, você está fazendo a sua parte, você está lá com chuva, com sol, indo pro púlpito. Tem gente que adora púlpito, mas não gosta de banco da igreja. Eu nunca vi isso. Eu só vou para a igreja porque eu gosto de púlpito. Você tem que gostar do banco também, você gosta de gostar também do joelho. Por isso que na minha igreja só os músicos tocam, na hora da mensagem desce todo mundo. Não tem negócio de ninguém ficar no púlpito, não. Não. Vocês estão entendendo isso? As pessoas querem justiça daquilo que elas não são justas. As pessoas estão querendo que Deus faça justiça contra... tem que fazer justiça contra o STF, tem que fazer justiça contra o homossexual, tem que fazer justiça contra não sei quem, que eu tô fazendo com o Columbre. Eu também acho que tem que fazer, mas eu tenho que olhar para minha vida e falar, eu vivo em justiça. Eu sou justo. Você sabe o que é generosidade? Você sabe o que é a pessoa viver realmente dentro de um contexto de generosidade, bondade? Você sabe o que é isso? Tem crente malandro. Malandro crente. Ele aproveita que a pessoa está passando necessidade. Eu te dou 15. O negócio vale 50. É o que eu tenho. Mentira, tem mais. Mas não é justo. Não faz justiça. Você tem que ver os exemplos que você tem de Abraão. Quando comprou Macpela. Não, quero comprar, quero pagar um preço justo. Quando ele pagou a Ana, irmã e Escol, sabe, pelo Vale de Escol, para poder ficar junto dos 3 irmãos, ele pagou aluguel, ele pagou direito, foi correto.
Davi, quando quis a eira, foi lá e pagou. Não, não quero, eu vou dar a Deus, mas não vou dar a Deus nada que me custe nada, pô. Eu tenho que comprar algo que vale alguma coisa. Sabe, nós precisamos buscar verdadeiramente viver em justiça para clamar justiça. E dentro do contexto de batalha espiritual, Satanás é injusto. Lembrando sempre a você isso. Satanás é injusto. E se a justiça, presta atenção, e se a justiça não começar pela igreja, vai ficar difícil. A gente clamar o STF que nós temos, a Câmara que nós temos, o Senado que nós temos, os governantes que nós temos, e são reflexo do povo que nós temos. Sabe, a gente confunde justiça com vingança. E eu gosto da palavra vingança, a palavra vingança no inglês, no saxão, no anglo, revenge, que traduzido ao pé da letra é revanche. No inglês americano, no inglês britânico, a gente quando fala de vingança é revenge, revanche. Vingadores, quem são os Vingadores? Avengers. Por quê? São vingativos. E a gente confunde justiça com vingança. A gente acha que Deus vai fazer vingança porque nós estamos pedindo a nossa justiça. Só que Deus fala assim, minha é a vingança. Só eu tenho direito de me vingar, você não. Sabe por que você não tem direito de se vingar? Porque você não tem justiça suficiente para fazer isso. A revanche não pertence a você. Você tem que pedir justiça de mim. Mas ao pedir justiça de mim, você primeiro tem que pedir justiça para você. E aí, olha só. Quando eu quero justiça, presta atenção. Quando eu quero justiça, mas sou injusto, eu não tenho mais que pedir justiça. Eu tenho que pedir o quê para Deus? Misericórdia. Agora vocês estão entendendo? Quando eu sei que em uma área eu não fui justo, eu preciso de misericórdia, não mais de justiça. Então vamos entender, eu não preciso... E tem muitas pessoas querendo justiça da parte de Deus sem ser justos. Então você tem que pedir primeiro a misericórdia, não justiça. Primeiro você tem que pedir a Deus que perdoe seus pecados, que perdoe sua forma de ser, que perdoe as suas fragilidades, suas injustiças. Perdoe seu jeito de andar, seu jeito, sabe, seu jeito de lidar com o mundo. Há entre nós pessoas arrogantes demais, muitos irmãos e irmãs que são arrogantes. Pessoas que poderiam estar demonstrando mais um pouco de amor, o amor de Deus, poderia estar mostrando um pouco mais de paciência, tolerância, e não demonstra na própria igreja, não seria nem no mundo, às vezes na própria igreja, eu não vou mais à igreja, não concordo. E aí entramos em algumas situações que é princípio da batalha espiritual. Se você não tem fidelidade, aí você vai lembrar de onde? Lembrar de ontem. Fidelidade, a pessoa não é fiel. Fidelidade não é fiel a quem é... Você não é fiel a quem é fiel a você, rapaz. Você é fiel aos princípios daquilo que envolve o seu chamado, o seu propósito. Gente, tudo que a gente está botando aqui, fidelidade, bondade, paciência, prudência, obediência, disciplina, sensibilidade, ousadia, misericórdia e justiça é para gente inteligente. Só pessoas inteligentes aprendem isso, entendem isso. Pessoas com problemas cognitivos, com QI baixíssimo, elas vão sempre optar pela passionalidade, elas vão sempre optar pela dó, pela pena, pela vingança, pela revanche. Elas vão sempre optar, sabe, por ser, na verdade, criar a sua fidelidade, a sua moda. Eu sou fiel a quem é fiel a mim. A sensibilidade e a ousadia dela, na verdade, não tem nada a ver com sensibilidade, é mimimi, é o mimimi. Que ela chama de sensibilidade, é mimimi. Ai, porque mimimi. Pessoas maduras não têm isso.
A ousadia dela, na verdade, é ansiedade. Ela jura que é ousada, não é ousada. Os ousados são vitoriosos. Os ansiosos estão sempre colhendo derrota. Então, para de falar que é ousadia, porque não é ousadia, é ansiedade. Vamos compreender isso, gente. Misericórdia e justiça, elas têm que andar junto, porque a justiça é feita com misericórdia. E a misericórdia só é estabelecida com justiça. Porque nós temos misericórdia justa. E misericórdia não significa deixar para lá os erros. Misericórdia não significa passar pano. Não, não existe isso. Quando algumas pessoas me criticam aqui porque eu defendo os católicos em muitas áreas, tá passando pano. Não, velho. Não passo pano, não. Eu tenho misericórdia. Eu preciso exercer misericórdia. Sabe por quê? Deus é justo. E olha para mim e olha para o padre. Olha para você, evangélico, e olha para o católico. Cuidado, você não sabe o que Deus está juizando a nosso respeito. Você não sabe o que Deus... Eu é quem sei o que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Eu é quem sei, não é você não. Os meus pensamentos não são seus. Cuidado que no céu tu vai ver muita gente que você não queria ver e muita gente que você queria ver não estará lá. Cuidado. Cuidado, cuidado. Salvação não é tua, nem da tua igreja, nem da tua denominação. A salvação não lhe pertence, é Jesus quem sabe quem é dele, você não sabe. Você não tem esse direito. Você não, é uma demonstração profunda de arrogância. É justamente onde você não tem paciência, tolerância e amor. Você é seletivo, você jura que o assembleano vai para o céu, que o batista vai para o céu, que o presbiteriano, que o congregacional, que o metodista, que a nova vida, que a vida nova, que a quadrangular. Para, porque muita gente que está dentro dessas igrejas não vão entrar no reino de Deus. Eu não estou dizendo quem. Jesus é quem disse, naqueles dias muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome expeli demônios, em teu nome fiz milagres. Direi abertamente a isso, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, não vos conheço. Ok? A misericórdia ela é exercida com paciência, tolerância e amor. E a justiça? A justiça ela é exercida com retidão. A justiça ela é exercida com retidão. A justiça ela é exercida com santidade. Somente pessoas retas e santas podem exercer justiça. Preste atenção. A retidão, ela te dá a capacidade, presta atenção, ela te dá a capacidade de estar acima do bem e do mal. Olha o que Deus fala a respeito de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se afasta do mal. Ah, mas mesmo assim Deus sim, porque Jó tinha um probleminha com ele, que não tinha a ver com a retidão. Ele era tão reto que ele espiava os pecados do filho. Estava errado. Ele não tinha que espiar os pecados dos filhos. Os filhos tinham que se arrepender por si próprio. Então, Jó acordava de madrugada, espiava os pecados do filho. Eu disse, não, filho, está errado. Ok? E aí você vê o Jó ali passando aquele sofrimento, 3, 4 amigos batendo em Jó, que já não sei o que. No final, o que acontece? Deus chega para os amigos, volta lá e oferta na vida de Jó. E outra coisa, Jó vai orar por vocês. O cara leproso, o cara todo carqueirado, o cara que estava todo estourado, ele vai orar por vocês. Jó teve que levantar um clamor pelos seus amigos. Olha que coisa linda. Porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Tinha justiça em Jó. E mesmo quando Jó se levantou para saber a justiça de Deus, Deus falou assim, Jó, explica para mim se tu podes. Fala comigo se tu tem capacidade. Onde é que tu estavas quando eu brincava com os anjos, as estrelas? Onde é que tu estavas quando eu criei o hipopótamo, quando eu criei... E aí, Jó, onde é que tu estavas? Jó, se tu pode, fala comigo. Eu falei besteira, perdão, Senhor. Jó é tão interessante que Jó, ele reconhece assim, falei coisas que eram demasiadamente para mim, eu me excedi, me perdoa, Senhor.
Eu só o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos ou propósitos podem ser frustrados. Que coisa linda. Sabe, a pessoa chega lá e diz assim, não, 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 não. Eu errei, me perdoa, estou falando besteira, onde é que eu estou chegando? O que acontece com Jó? Íntegro, retamente, e humilde para reconhecer que não, eu falei besteira, verdadeiramente, o senhor está certo. Meu Deus, onde é que eu fui parar? Que isso? Olha, eu discutindo com Deus, quem sou eu? Paulo fala lá, ó, a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quais são dáveis? Aí ele fala assim, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem deu a ele alguma coisa antes? Quem foi que é o seu conselheiro para receber dele de novo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Ponto final. A justiça de Deus excede a qualquer tipo de sentimento que você e eu possamos ter sobre justiça. Satanás aposta nisso, que você vai fazer a sua justiça. Há entendimento aqui agora? Vocês estão com gente, like, por favor, deixa o like. Eu peço a vocês por misericórdia, like. Troço nojento, né? Eu tenho que ficar pedindo like. Oh, Jesus, misericórdia. Há em nós uma falta de entendimento, e isso já é antigo, a gente preconiza isso, sabe, há muito tempo. E a gente pensa assim, ó, não, se eu tiver pena, se eu tiver compaixão, se eu tiver dó, eu estou fazendo justiça. Não, você não está fazendo justiça. A justiça, ela é retidão, a justiça é santidade. A justiça é o certo é o certo. É o sim é sim, o não é não. Prometeu, cumpra. Pactuou, cumpra. Fez voto, cumpra. Entende que é necessário que você cumpra sempre. A retidão está, a justiça de Deus, ela opera onde há pessoas justas. Pessoas injustas não podem reclamar a justiça de Deus. Eu estou com uma causa na justiça, ok. Eu estou com uma causa trabalhista, ok. Eu estou com uma causa assim, foi injusto, mas preste atenção, a causa que você tem é uma causa em especial na justiça para o trabalho. É uma causa na justiça para herança. É uma causa na justiça por um erro médico, é uma causa na justiça, não importa, vamos falar da justiça humana, né? Numa vara de justiça, seja criminal, da família, do trabalho, ok. Você tem processos, ok? Processos na justiça do homem. Mas entenda, ainda que você tenha direito, razão para todas essas causas na justiça do homem, você precisa ser uma pessoa justa, reta e honesta. Por quê? Para se operar justiça humana, a justiça divina tem que vir antes. E Satanás é um excelente promotor. Satanás, no mundo espiritual, ele é um excelente promotor. Se você for em Apocalipse, vamos lá para a Bíblia, está terminando, gente, falta um minuto aqui. Se você for em Apocalipse, lá no capítulo, deixa eu ver se é o 12 ou 14, não é o 12. No capítulo 12, você vai ver assim, ó, verso 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era o grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher e havia luz, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe entregasse o filho. Vamos entender, quem estudou escatologia comigo sabe o que eu estou falando. Aqui está indo para o passado extremo, presente de João, ou passado de João. Vamos entender que aqui está falando de Satanás, que lá atrás fez cair um terço das estrelas, e agora está de frente para a mulher que havia de dar a luz, pode ser Maria dando a luz a Jesus, ou Israel dando a luz ao Messias, aí vai de cada um, tá? Dando a ela a luz, lhe entregasse filho. E deu a luz a um filho homem, então Maria, que há de reger as nações, pode ser também Israel, com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto. Se você vê, Maria vai com José para o deserto, preparado para Deus para que ele alimentasse do Natal. Ok. Houve batalha no céu. Agora verso 7. Miguel e seus anjos, está falando do futuro agora, já não está falando do nosso futuro, inclusive. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão e o batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus. Que lugar é esse? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Verso 12. Nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores, que estão nas regiões celestes. Não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nas regiões celestes. E foi
foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. Ou seja, muitos anjos virão. Quem ficar aqui na grande tribulação está lascado, que Satanás será lançado na terra com anjos poderosos. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, esse é o texto emblemático, o verso 10. Agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Qual é o papel de Satanás? Nos acusar. Acusar. Então ele é um excelente promotor. Você vai ver lá em Zacarias, a acusação dele contra o sumo sacerdote Josué, que simbolizava Israel, suas vestes estavam salpicadas, sujas, e o anjo do Senhor vem e diz, para trás, Satanás, é hora de se restaurar Israel. Ou seja, ele é um grande acusador. Você não pode tentar operar a justiça de Deus na sua injustiça. Se você não é reto, se você não tem santidade, não peça justiça. Você não tem direito de pedir justiça no mundo espiritual. Se você tem várias causas na justiça humana, elas vão se operar conforme a justiça do homem. A justiça do homem é falha, mas a justiça divina não vai poder operar porque você tem legalidades no mundo espiritual. Então, mesmo que você tenha direito na justiça humana, você tem uma pendência na justiça divina, e é necessário que você equalize a sua pendência na justiça divina para que a justiça humana se opere na sua vida. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é muito sério. Isso faz parte do tribunal de Deus, e as pessoas não sabem disso. E diz, pastor, estou com uma causa na justiça que tem 10 anos, eu não sei o que está acontecendo, está se arrastando, porque tem causas, infelizmente, no mundo espiritual que precisam ser acertadas. Enquanto você não acertar essas causas no mundo espiritual, o mundo físico, o mundo da justiça humana, ela vai ficar pendente, porque uma coisa gera outra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que foi estabelecido na terra, estabelecido no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Há uma ligação, gente. E aí você não sabe por que uma causa sua na justiça está demorando tanto. Eu não estou falando que todo mundo é assim, só estou dizendo alguns casos que eu conheço. E quando a gente vai orar, vai fazer intercessão, vai clamar pela pessoa, pela causa na justiça, a gente vê que há algumas amarrações no mundo espiritual. E Satanás, ele é odioso. O sistema dele é para travar a nossa vida, o sistema dele é para travar a gente na batalha, o sistema dele é para minar, é para segurar, é para gerar realmente em nós uma raiva, uma falta de controle emocional, porque a gente tem direito e não consegue, mas aí o Espírito Santo tem que nos ajudar a entender onde nós estamos falhando, onde há em nós, é lá atrás que você foi patrão e não pagou aquela indenização, é lá atrás que você teve alguém que fez serviço para você, uma funcionária, uma ajudante, auxiliar de faxina, e você não acertou. Sua empresa faliu e você deixou por isso mesmo, não foi atrás dos funcionários, não foi atrás dos fornecedores para pagar eles. Vou te pagar em 20 vezes, é o que eu posso fazer. Quer receber? Eu fali minha loja. Agora eu quero te pagar. Você deixa eu te pagar assim, desse jeito? Você pensa que isso fica impune no mundo espiritual? Você pensa que isso... passou 20 anos. Você acha que 20 anos... O que são 20 anos no mundo espiritual? Não é nada. Ontem é como hoje. Você tomou emprestado e não devolveu. Já fazem 15 anos, deu prejuízo, nunca ressarciu. Agora você tem uma causa na justiça que é favorável a você. Só que entenda, no mundo espiritual tem coisas desfavoráveis a você. Na sua injustiça, na sua falta de retidão e santidade, a justiça de Deus não vai operar. Nem adianta. Não caduca. O mundo espiritual não caduca nada. Não é Serasa, não, gente. Isso aqui não é sétimo ofício aqui no Rio de Janeiro, não. Nunca. Queridos, que Deus possa abençoar vocês. Princípios da batalha espiritual, misericórdia e justiça. Como é que eu pratico a justiça sendo reto? Como é que eu pratico a justiça em santidade? Como é que eu pratico a justiça sendo justo, buscando justiça? Quem está limpo, limpe-se mais. Quem é justo, seja mais justo. No judaísmo é interessante que a principal característica que os judeus respeitam muito nos seus pares é a justiça. Eles não levam muito em conta a questão da santidade, porque eles entendem que santidade é algo muito pesado, muito longe para eles conseguirem. Mas eles dizem assim, se você for justo plenamente na sua vida, há uma grande possibilidade de você alcançar a santidade naturalmente ao longo da sua vida.
Então a gente precisa muito, às vezes, falar assim, eu estou buscando a santidade, pastor. Que bom. Mas ela nunca vai chegar assim antes da justiça. Nenhuma santidade vai ser gerada sem retidão. Nenhuma santidade, a gente acha que pode gerar santidade religiosa. Cuidado com a santidade religiosa. A santidade religiosa, ela é um fake. A santidade religiosa, ela te engana. Ela faz você entender que é santo, mas a sua vida está cheia de questões de retidão e justiça que precisam ser reparadas. Você sempre acha que pode ser santo sem ser justo, porque a sua santidade tem um viés religioso. E você não paga quem tem que ser pago, você não pede desculpa ou perdão a quem merece perdão, você não devolve aquilo que tem que ser devolvido, não importa o tempo que se passou, você não repara, não indeniza. E indenização aqui não é só dinheiro, indenização de várias formas. Você não repara, não indeniza males que você provocou à vida das pessoas. Então não adianta, a sua santidade, infelizmente, ela está incompleta, porque não há como ser santo sem ser reto. Não há como ser santo sem ser justo. Não há como você alcançar santidade sem justiça e retidão. Compreendem? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Você pode enviar aqui o seu... Olha, você que quer o livro... A Imitação de Cristo, você vai pedir a Josiane, R$ 21,90, o link lá do Mercado Livre, recomendo esse livro, é um livro maravilhoso, é antigo, 600 anos de escrito, esse livro tem, aqui é a editora Novo Século, é o Grupo Século agora que está com esse livro, tem várias versões dele por aí, mas esse aqui está com a letra muito grande, a qualidade está boa, papel bom, costura boa, colagem boa, eu gosto quando o produto gráfico está perfeito, perfeito. Você vai pedir a Josiane pelo 99210-6828, para ela passar para você o link lá da compra, tá bom? Para você efetuar a sua compra. E você que quer fazer inscrição no curso de Batalha Espiritual, a Escola de Guerra, eu vou dizer para você, viu? Tá bênção. Você precisa participar, você precisa ser parte disso para que você possa crescer em Cristo Jesus, para que você possa alcançar níveis maiores. A Escola de Guerra é para ajudar você a crescer na graça, no conhecimento, buscar a presença de Deus. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa sexta-feira, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui representada pelos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor é fiel e justo, compassivo, é um Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor, muito obrigado por nos ensinar misericórdia e justiça. Precisamos ter misericórdia, precisamos viver a misericórdia. Precisamos, ó Deus, praticar a misericórdia, mas também precisamos viver em retidão, em santidade, para ser justos e assim, Deus, operar, praticar, pedir a justiça. Dá-nos, Senhor, uma tarde maravilhosa. Aqueles que já almoçaram, Senhor, dá descanso. Aos que vão almoçar, dá um bom almoço. Aos que vão trabalhar, continua com eles, Pai, em todo o tempo. Quanto a nós, Senhor, nos dá saúde, paz, nos cura, nos liberta, nos exorta, nos edifica, nos consola, porque precisamos, Pai, desesperadamente da Tua graça. Muito obrigado, Pai, por cada irmão. Obrigado pelo canal, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Essa é a nossa oração, essa é a nossa gratidão, nosso clamor, nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua estada aqui, deixa seu like, assina a notificação e acima de tudo, deixa lá embaixo, vai lá no comentário, deixa seu comentário, dê um alô, pastor, estou aqui, Deus foi bênção, graças a Deus. Já é uma escola de profeta, é uma das nossas escolas, agora é uma escola de guerra. Vou passar aqui para vocês, tá bom? Graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo, nosso Senhor, até segunda-feira, quer dizer, amanhã tem culto online, palavra viva, domingo tem escola bíblica dominical, culto à noite, mas a resenha volta na segunda-feira ao meio-dia, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.